Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira de colina histórica. É isso mesmo, Vasco encara o Operário hoje pela Copa do Brasil. A gente vai falar bastante sobre esse jogo, vamos falar também sobre a provável escalação do Vasco, né, comandada pelo técnico Fernando Diniz. Vitória Vascão, se Deus quiser, a fase boa tá chegando e a gente vai comemorar hoje a classificação para a competição nacional. E claro, né, essa situação muito importante do Vasco visando a Copa do Brasil visa também a questão financeira. Tem premiação aí para a próxima fase, hein? É isso. Será que vamos viver um novo momento na era Diniz? É o que a gente torce aqui todos os dias. Espero que dê certo. Vamos falar também sobre problemas, né? A questão do transfer ban, o presidente do New Old Boys alfinetando, né? Falando aí sobre essa revelação do transfer ban, da dívida do Juan Sforza e fortes declarações, né? Vamos falar bastante sobre isso também. Jovem recebendo propostas do exterior para deixar o Vasco e muito mais. Esse vídeo está lotado de coisa, né? Então você que está aí do outro lado, eu peço humildemente, você que puder ajudar aqui o nosso trabalho para trazer informação para vocês todos os dias, é o seu joinha que deixa aqui o nosso trabalho de pé, que faz com que eu venha aqui atualizar vocês todos os dias. Então você deixando o joinha já ajuda a gente pra caramba. Se você não é inscrito, ó, botãozinho inscreva-se aqui embaixo. Não perca essa oportunidade de estar com a gente aqui diariamente com informações do Vasco, beleza? Mas antes de eu começar o vídeo, obviamente, corre aqui no primeiro comentário fixado. Vou deixar o link da Bezutti Esportes, bezuttiesportes.com.br, é onde você compra a sua camisa do Vasco. Tem promoção só para você que está assistindo esse vídeo. Clicando nesse link aqui embaixo, exclusivo para você, na compra de 2 camisas, você leva 3 e já completa logo a sua coleção. Lembra daquelas que eu sempre uso, que tem o ACE aqui, o SBT e tal? Tem todas essas retrôs lá e você vai adorar a qualidade perfeita. Corre lá e adquira a sua. bezuttiesportes.com.br, o link está aqui, ó, no primeiro comentário fixado. É isso! Sem mais delongas, como temos muitos assuntos para falar aqui nesse vídeo, solta a vinheta, bora pro vídeo. Logo mais às 19 horas, o Vasco encara o Operário pela Copa do Brasil. Jogo importantíssimo e a gente vai estar falando bastante sobre esse jogo aqui. Você vai dar a sua opinião. E já no início desse jogo eu já quero saber o seu palpite. Corre ali nos comentários e deixa o seu palpite para esse jogão de logo mais. Você não pode perder nenhum lance. O Vasco passando de fase novamente na Copa do Brasil. Bom, é o que a gente espera, porque ó, é grana, a Copa Milionária do Brasil é muito importante no planejamento da diretoria. Se não for a prioridade, é uma das prioridades dessa temporada, a Copa do Brasil, que faz com que o Vasco se aproxime de um título de uma forma mais fácil diante de alguns cenários de logística e também de forma competitiva. Porém, a gente tem algumas dificuldades nas próximas fases, né, que começam aí o mata-mata, a fase de oitavas, quartas, semis são muito complicadas porque os clubes do Brasil, os maiores, se encontram, né, muito provavelmente eles vão se encontrando e acaba que eleva o nível de competitividade muito diferente das primeiras fases, né, da Copa do Brasil. Bom, você vai acompanhar hoje às 19 horas no Caldeirão de São Januário. Vamos falar bastante sobre esse jogo porque é um jogo decisivo para o Vasco. E se Deus quiser, ó, Vitória Vascão, Fernando Diniz, a nova era, fase boa, que tudo dê certo e a gente consiga aí a vitória nesse jogo, beleza? Bom, deixe seu palpite lá embaixo. O meu já vou deixando aqui, é 3-0 Vasco, Vitória Vascão e acabou, sem história. É para dominar o jogo no estilo Diniz e construir o resultado. Ah, você está muito empolgado. Tô querendo uma nova fase, tô querendo que a fase boa chegue logo, tô querendo mudar essa ideia, né? Obviamente, temos que tirar a política, sim, mas campo e bola tem que estar rodando, tudo dando certo, que tudo dê certo para todo mundo. E claro, vamos falar bastante sobre esse jogo daqui a pouquinho com provável escalação. Olha só, mas antes eu quero falar sobre um jogador em particular, o jovem Riquelme, né, que teve aí propostas para sair, né, do Vora e do Egnatia lá da Albânia, mas não quis sair.
quis permanecer no Vasco. O jogador gosta do Rio de Janeiro e acredita que, com Fernando Diniz no comando, ele tenha alguma oportunidade em algum momento. Isso porque em 2021 o Riquelme foi a estrela dos olhos do Fernando Diniz na passagem pelo Vasco naquela Série B, né? O Fernando Diniz colocava o Riquelme ali como um ponta pela esquerda e o jogador teve a sua melhor fase com a camisa do Vasco disparada de todos os anos. Riquelme, que na base tinha-se a esperança dele ser aí um grande jogador, um jogador estratosférico pela performance que ele tinha na base vascaína. Porém, não conseguiu dar continuidade àquela boa fase e hoje amarga, né, estar escanteado no elenco vascaíno. Mas, informação que eu trago aqui para vocês, o Fernando Diniz ainda continua acompanhando os passos do lateral esquerdo / ponta esquerda Riquelme para, quem sabe, um dia ou em uma oportunidade o jogador volte a ser relacionado. Fernando Diniz não dispensou o caso do Riquelme, ele está observando o jogador, ele gosta ou gostava do atleta e é uma das opções caso o Diniz tenha, né, ali a ideia de repatriá-lo à lista de relacionados. Isso pode acontecer sem problema nenhum. A situação do Riquelme é muito diferente da situação, por exemplo, do Manuel Capasso, né, que tinha essas rusgas ali com a diretoria, esses problemas, mas resolvidos com a rescisão de forma amigável. O Vasco deixou de arrecadar um valor numa transferência do jogador, mas também desfez ali de salários mensais, vencimentos mensais do zagueiro argentino, que para muitos tinha vaga nesse time, para outros não, enfim, era um debate recorrente aqui a questão do Manuel Capasso. Só que o Riquelme é outra coisa, é um jogador que está no grupo, não está na lista de relacionados, porque diante, né, da análise inicial não tem condições ainda para tal, mas está ali à disposição e o técnico Fernando Diniz pode utilizá-lo a qualquer momento. Eu queria saber a sua opinião sobre o Riquelme. O garoto é a estrela dos olhos de Fernando Diniz no ano de 2021. Vai lá nos comentários. Bom, olha só, o Vasco está com problema, né, com a FIFA, na questão envolvendo o transfer ban. Só que todas as dívidas, inclusive a do Nantes pelo Adson, a do New Old Boys pelo Juan Esforza, todos os credores se centralizam na recuperação judicial, onde se há uma negociação para fazer, né, o parcelamento ou o pagamento de uma forma diferente, ou até mesmo esse registro, né, de parcelamento, ou até mesmo de outras formas de negociação diante da recuperação judicial. Então, o Vasco, concentrando todas as dívidas em RJ, em recuperação judicial, fica surpreso com dívidas externas ferirem, né, sua questão de liberdade financeira. Vale lembrar que, preste atenção, a dívida do Adson e do Juan Esforza, né, Nantes e New Old Boys, são dívidas da 777 Partners que foram herdadas agora pelo presidente Pedrinho após a liminar que concede o poder ao clube associativo controlar a SAF vascaína. Vale lembrar que não foi o Pedrinho que fez essas dívidas. São dívidas do passado, da empresa americana que contratou esses jogadores, tanto o Adson quanto o Juan Esforza. São contratações com valores bem consideráveis, né? Jogadores quase esbarrando em 30 milhões de reais cada transferência. Observando esse cenário, o Vasco fala em si, né, que centralizando em RJ, a situação pode ser resolvida sem nenhuma questão externa, mas parece que o externo está se movimentando sem mesmo pensar na recuperação judicial. Rapaziada, olha só, o Vasco encara o Operário às 19 horas e olha só, preste atenção que eu vou falar aqui, hein? O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Luiz Gustavo na zaga e o Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Tietê devem fazer a dupla de volantes com Felipe Coutinho mais avançado. Meia ou ponta pela esquerda, como vocês desejarem. Nuno Moreira está em boa fase, hein? Na ponta direita, ou segundo atacante, joga muito como segundo atacante. O Ryan também em boa fase. E quem, quando falar em fase, falar em gols, é só falar nele, o centroavante Pablo Verratti. Esse é o provável Vasco, né? Que deve vir a campo contra o Operário logo mais em São Januário. Esfregue os braços. Vitória Vascão, se Deus quiser. A era Diniz mudando o panorama e a fase boa está chegando. Você acredita? Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião. Vamos torcer para a vitória do Vasco hoje e, se Deus quiser, vitória Vascão. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Saudações vascaínas.